Ok, irmãos? Então, nessa aula, eu pretendo retomar com vocês a nossa análise de 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 9, ok? Mas antes disso, vamos aqui retomar o esboço da sessão. A sessão que nós estamos vendo é essa sessão de número 3 aqui, que começa no capítulo 2 e encerra na metade do capítulo 6. Capítulo 2, versículo de 1 até 13 a 16. Eu expliquei a vocês na aula passada que esta sessão da segunda carta de Pedro, ela será mais centrada na questão dos falsos mestres. O apóstolo Pedro vai tratar a respeito da inserção dentro da igreja de falsos mestres. Ele trata de dois problemas básicos destes falsos mestres. O primeiro é o antinomianismo ou antinomismo, certo? No capítulo 2, que é as práticas libertinas, as práticas imorais dos falsos mestres. Depois, no capítulo 3, a questão será mais escatológica. O apóstolo Pedro vai combater o falso ensino deles a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós estamos analisando, do versículo de 1 a 9, é a primeira parte desta sessão a respeito do antinomismo. E nós vimos na aula passada, centramos a nossa atenção apenas aqui no versículo 1. Isso porque, pessoal, o versículo 1, ele é um versículo que tem um assunto de certa forma polêmico. Então vamos aqui só recapitular um pouco a nossa análise do versículo 1. Basicamente, o versículo 1, ele nos apresenta quem são os falsos mestres ou como identificá-los. Ele conecta o surgimento dos falsos mestres na era da igreja com o surgimento de falsos profetas no Antigo Testamento. Então, o apóstolo Pedro diz que assim como sempre existiram os falsos profetas, também existirão os falsos mestres. E estes falsos mestres, eles são marcados por duas características. A primeira delas é que eles introduzem dissimuladamente heresias destruidoras. Então eu expliquei a vocês que isso significa que os falsos mestres são infiltrados. Eles infiltram ensinos errados, equivocados, que causam divisões no corpo de Cristo. Então é este o sentido da palavra heresia. Então os falsos mestres, eles se infiltram no meio do povo para trazerem heresias que acabam trazendo divisão para o corpo. O grande exemplo moderno que eu dei na aula passada, é o exemplo da atual teologia da prosperidade. Então a teologia da prosperidade é uma heresia porque ela modifica a verdade do Evangelho, que acaba prejudicando a igreja de Cristo, acaba tirando a unidade do corpo de Cristo, criando um tipo de igreja evangélica que só parece cristã, mas de fato são igrejas centradas na figura do homem, ou centrada na glória do homem. Então o primeiro elemento do falso mestre é que eles introduzem heresias. O segundo elemento, e aí sim a parte mais polêmica do texto, é quanto a essa parte B do texto que fala deles renegando o soberano Senhor que os resgatou. Eu apresentei para vocês aqui várias possibilidades de tradução, porque que eu não concordo com alguma delas e apresentei a que eu entendo ser a melhor interpretação. Este é um versículo crucial no debate entre calvinistas e arminianos, ou mesmo entre calvinistas que creem na expiação limitada contra aqueles que creem na expiação ilimitada.
Então, aqueles que creem na expiação ilimitada utilizam esse texto dizendo que a interpretação dele é que Jesus providenciou um resgate, inclusive pelos falsos mestres, o que indica que esse resgate foi pelo mundo todo e que eles estavam renegando a este Senhor que providenciou este resgate. A minha crítica quanto a esta interpretação do texto é que o apóstolo Pedro não fala em tom de providência. Ele fala em tom de eficácia. O Senhor Jesus de fato resgatou, é como se ele estivesse dizendo, de fato resgatou os falsos mestres. Então, a única saída que nós temos é negar que Pedro esteja de fato querendo dizer que Jesus os resgatou. Porque senão Pedro estaria dizendo que Jesus havia salvo ou resgatado falsos mestres. Então, qual é a nossa saída de interpretação aqui? Nós fomos até o versículo 20 e 21 do próprio capítulo 2, mostrando que estes falsos mestres eram pessoas que haviam abraçado a fé cristã. Eles haviam entendido a linguagem, a postura, o estilo de vida, o comportamento cristãos. Mas eles passaram então disso para uma vida libertina. Então a ideia que o apóstolo Pedro está dando é que eles estavam vivendo na prática, renegando então ao Senhor que eles afirmavam que haviam resgatado. Se eles afirmavam que eram cristãos, a vida deles exibia que eles estavam negando o Senhor que os havia resgatado. Então Pedro aqui não está afirmando que Jesus os resgatou, mas dizendo aqui que eles estavam negando o Jesus que eles afirmavam que havia os resgatado. É basicamente essa a ideia. É o que o erudito do Novo Testamento, Thomas Schreiner, chama de linguagem fenomenológica de Pedro aqui. Pedro está apenas descrevendo o que eles diziam e não afirmando que Jesus de fato havia morrido por eles. Então, quais são as duas características de um falso profeta ou de um falso mestre? Primeiro, ele introduz heresias perigosas, infiltradas, dissimuladoras. E segundo, eles não vivem na prática aquilo que eles mesmos pregam, ok? Então isso foi o que nós vimos na aula passada no versículo 1. Nessa aula, então, nós vamos avançar e analisar aqui do versículo 2 até o versículo 9. Mas eu lembro de encerrar a aula passada explicando a vocês que o versículo 1 termina abordando a temática do juízo. Pedro está aqui afirmando que por conta de serem infiltrados, de serem pessoas que infiltram heresias e que vivem uma vida que renega o Jesus que eles afirmam que haviam os resgatado, eles estavam trazendo sobre si uma repentina destruição. Então Pedro afirma que um elemento do falso mestre é que ele é alguém que está aguardando a sua própria destruição. E o versículo 2 em diante vai abordar essa temática, a temática dos falsos mestres e do seu juízo que haveria de vir. Porém, o versículo 2 e 3 começa abordando aqui a questão dos seus seguidores. Versículo 2, ele começa dizendo: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então veja aqui
que ele já começa a descrever como era um pouco a prática destes falsos mestres que renegavam o Senhor. Ele diz aqui: muitos seguirão as suas práticas libertinas. Essa expressão aqui traduzida por práticas libertinas, ok? Ela é uma expressão que geralmente está conectada a práticas imorais, certo? Então, libertinagem é o mau uso da liberdade. Então, uma prática libertina é uma prática que extrapola os limites. Então, quando o apóstolo Pedro diz que os falsos mestres possuíam práticas libertinas, a ideia é que eles estavam extrapolando os limites, tendo uma vida prática que não era condizente com aquilo que o Evangelho ensina. Isso é demonstrado, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, versículo 19, quando o apóstolo Paulo diz: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Então, a mesma expressão de prostituição, impureza e lascívia, a mesma ideia é a ideia de práticas libertinas, práticas conectadas à imoralidade. Então, Pedro está dizendo que muitos seguirão as suas práticas libertinas. Veja também, eu quero destacar aqui a ideia de muitos, pois Pedro ele está estabelecendo aqui uma ideia, ok? E qual é a ideia aqui? Que os falsos mestres têm os seus seguidores. E que os seguidores dos falsos mestres, eles não são poucos, eles são muitos. Os falsos mestres, eles possuem muitos seguidores. E que o resultado disso é que o caminho da verdade seria infamado. Veja aqui a palavrinha infamado, certo? A palavrinha infamado aqui, irmãos, quer dizer que o caminho da verdade cairia em má fama. Isso é algo muito interessante de se ver, que o caminho da verdade, por ser seguido pela minoria, e o caminho da mentira, por ser seguido pela maioria, faria com que o caminho da verdade fosse infamado, ele perdesse a sua fama, perdesse a sua boa vista perante os outros. Isso pode ser visto, se você quer entender isso daqui, olhe a nossa realidade no Brasil e no mundo também, mas focando aqui no Brasil. Atualmente, aqui no Brasil, os seguidores dos falsos mestres, de homens como Edir Macedo, homens como R.R. Soares, homens como estes grandes líderes neopentecostais brasileiros, eles têm muitos seguidores. As suas igrejas são muito cheias, de tal forma que mal vistos são aqueles que são centrados na palavra. Se você chega em uma cidade, por exemplo, a cidade em que eu estou agora, a cidade de Passo Fundo, as maiores igrejas são as igrejas que possuem os piores líderes. E as menores igrejas são as igrejas que possuem líderes mais dedicados à pregação da palavra de Deus. Isso significa que o caminho da verdade, ele não é tão famoso, ele não é tão querido, ele não é tão atraente, e é o caminho da minoria. E olha só como esse texto continua atual. O versículo 3 acrescenta aqui, também movidos por avareza. Então, Pedro nos mostra dois traços de caráter dos falsos mestres. São pessoas libertinas e são pessoas
avarentas. Ou seja, o falso mestre é alguém que é movido pela imoralidade e pelo desejo da riqueza. Isso é o que está por trás, são os pecados por trás do coração dos falsos mestres. Como eles são imorais, eles fazem com que as pessoas que os sigam sejam imorais também. Então eu conheço muitos casos de igrejas que são pastoreadas por homens que já traíram suas esposas, que já estão no segundo ou terceiro casamento, que são igrejas onde a prática da imoralidade ela é bastante, na verdade ela não é tratada dentro da igreja. Os jovens têm relações sexuais, os noivos, os namorados, e aquilo é tratado como absolutamente normal. Por outro lado, você também tem a questão da avareza. Estes líderes são avarentos, eles querem riqueza. E por isso, eles farão comércio de vós. Olha só a ideia aqui. Eles farão comércio de vós. A palavra fazer comércio aqui, pessoal, ela poderia muito bem ser traduzida como explorar. Então a ideia aqui é que os líderes, esses falsos mestres, eles exploram o povo, eles tratam o povo como artifício de comércio. E eles fazem isso através de palavras fictícias. A ideia de palavras fictícias aqui são de palavras que são criadas por eles mesmos, são palavras fabricadas por eles. É essa a ideia literal aqui da expressão. São palavras que eles mesmos criaram, narrativas criadas por eles mesmos. Então veja bem, vamos pegar aqui o exemplo da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma criação humana, é uma narrativa, uma forma de enxergar a religião e o mundo criada pelo próprio ser humano. Então ele cria a ideia de que o Filho de Deus precisa ser alguém rico, que o Evangelho traz uma boa vida neste mundo, que Deus ele está sujeito a isso, que nós temos que determinar a posse da nossa bênção. Então você cria todas essas palavras e explora o povo comercialmente. Tudo isso por causa da avareza desse falso mestre. E muitos os seguirão. Muitos seguem esses líderes que são imorais e que são avarentos. Então, se você colocar no YouTube, você verá um vídeo em que um desses grandes líderes aqui do Brasil, comentando uma reportagem da revista Forbes, ele disse o seguinte: a revista Forbes falou que eu sou o pastor mais rico do Brasil. E eu fiquei indignado, eu quis quebrar tudo, eu fiquei com muita raiva, porque eu não sou o pastor mais rico do Brasil, eu sou o pastor mais rico do mundo. Então veja qual é a ideia dele. Ele escancaradamente exibe a sua avareza. E por isso ele atrai os avarentos. Ele exibe a sua imoralidade. E por isso ele atrai os imorais. Então o apóstolo Pedro estabelece aqui que os falsos mestres têm suas motivações e eles atraem aqueles que possuem as mesmas motivações. Agora veja, final do versículo 3. Para eles quem? Este é o ponto aqui. A quem o apóstolo Pedro se refere com eles? Eles certamente está aqui conectado com muitos os seguirão. Muitos, ok? Então, Pedro está dizendo aqui
que o juízo recairá não apenas sobre os falsos mestres, como também para os seus seguidores. O juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Tanto o versículo 1 termina falando a respeito da destruição dos falsos mestres, e o versículo 3 termina falando da destruição dos seguidores. Ok? Então, este é o padrão que Pedro estabelece aqui. Existe o caráter do falso mestre e o caráter dos seguidores, e todos eles vão terminar em juízo. E então, aqui do versículo 4 ao versículo 9, o apóstolo Pedro, ele dá exemplos disso que ele está falando. Ele vai nos dar aqui algumas evidências exemplares de que Deus realmente faz esse tipo de coisa. E ele cita aqui, basicamente, pessoal, 3 exemplos. Ele fala do exemplo dos anjos, no versículo 4, certo? Então, vamos colocar aqui exemplo 1. Depois, ele fala do mundo antigo, na época de Noé. Então, você tem aqui o exemplo 2. E depois ele fala o exemplo de Sodoma e Gomorra, ok? Então, você tem aqui o exemplo 3. Então, você tem 3 exemplos de momentos em que Deus executou o juízo. E o apóstolo Pedro, ele utiliza cada um deste exemplo para enfatizar um aspecto deste juízo de Deus. Então vamos aqui para o primeiro exemplo no versículo 4. Deus não poupou anjos quando pecaram. Qual é a ênfase aqui do apóstolo Pedro? É que Deus, ele não poupa a ninguém pelo seu pecado. Os anjos sempre foram vistos como seres superiores aos homens. Então, quando Pedro fala que se Deus não poupou anjos, é como se Pedro estivesse dizendo, olha, se Deus não poupa anjos, ele não poupa a ninguém, ok? Então, aqui é colocando o caráter decisivo desse juízo de Deus. Deus não medirá o seu juízo porque nós somos humanos. Não, Deus não mediu o juízo com os anjos. Uma questão que esse versículo levanta é quando foi que Deus não poupou anjos quando eles pecaram. Você tem 2 possíveis ideias aqui. A primeira possível ideia é que aqui Pedro esteja se referindo a Ezequiel capítulo 28, versículo 15, quando fala do momento em que Satanás pecou, ok? Ou, pelo menos, essa é a interpretação de alguns de Ezequiel. O segundo aqui se referia, a segunda possível interpretação é que aqui se refere a Gênesis capítulo 6. As 2 interpretações são baseadas em bases não muito sólidas. É importante que eu diga isso. Para que você ache que aqui se refira à queda de Satanás, Ezequiel precisa se referir a Satanás. Então você primeiro precisa defender que Ezequiel 28 fala de Satanás. Para que aqui se refira a Gênesis 6, você primeiro precisa entender que Gênesis 6 fala da queda de anjos, e não de filhos da descendência de Sete, ou da descendência de Caim, ou então de governantes, como são as opções, ok? Então, são bases não muito sólidas. O fato é que aqui Pedro está enfatizando um momento em que os anjos caíram. E então ele diz que Deus os precipitou no inferno. A palavra inferno aqui é a palavrinha tártaros na língua original, que diz respeito aqui a uma prisão de custódia, ok?
Então Deus colocou eles no inferno, em abismos de trevas, aqui no Tártaros, reservando-os para juízo. Então aqui está se referindo a demônios que estão em abismos de trevas esperando o juízo, e ele chama esse lugar de inferno. Então aqui nós temos a referência a alguma queda de anjos, certo? Que colocou eles neste abismo de trevas. Ok, pessoal? Porque nós sabemos que há sim anjos demoníacos que estão soltos na face da terra e não estão nesse abismo de trevas. Então aqui você tem Pedro se referindo a uma queda de anjos que talvez nós não conheçamos pelas Sagradas Escrituras, talvez se refira a Ezequiel 28, talvez se refira a Gênesis capítulo 6, ok? O versículo 5 fala do segundo exemplo, o exemplo do mundo na época de Noé. E aqui a ênfase, pessoal, é sobre a quantidade. Veja aqui que ele fala do mundo antigo, certo? Então a ênfase é em mundo, e o dilúvio é sobre o mundo de ímpios. Então veja como Pedro chama. Ele fala aqui de um mundo de ímpios e Deus preservando apenas 7 pessoas da família de Noé. A ênfase é exatamente essa que nós comentamos no início. Muitos seguem a mentira, poucos seguem a justiça. Então, os falsos mestres são caracterizados por serem seguidos por muitos. E os pregadores da justiça são seguidos por poucos, ok? Então você que é meu colega pastor ou missionário, não se apresse em ver a sua igreja grande. Apresse-se em ver a sua igreja seguindo a justiça. Pregue a justiça de Deus. Pregue a salvação em Cristo, a santificação na palavra. Pregue isso para o seu povo. Não se apresse que a maioria lhe siga, porque a maioria não vai seguir. Na verdade, o mundo hoje também é um mundo de ímpios. Jesus fala que nos últimos dias serão como nos dias de Noé. Nós já estamos nos últimos dias. Quando o Senhor Jesus Cristo foi assunto ao céu e até a sua segunda vinda, começaram os últimos dias, onde o mundo é feito de ímpios, ok? Então, nós, pastores, precisamos ser pregadores da justiça e não atrair multidões, e não buscar atrair multidões, porque o mundo é de ímpios. E o versículo 6 nos traz aqui o terceiro exemplo, que é o exemplo de Sodoma e Gomorra. E aqui a ênfase é nessa partícula aqui. Ele ordenou a ruína completa, ok? Veja que essa ênfase já é colocada no versículo 6, quando fala de reduzir as cinzas. Então você tem aqui um exemplo para ser dado a todo aquele que quer viver nas práticas libertinas e avarentas dos falsos mestres. Eles vão ser reduzidos às cinzas. Eles sofrerão ruína completa, ok? Então a ênfase aqui é que o juízo será dado e será efetuado de fato nas pessoas. E versículo 7 mostra que Deus livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino deles. Então, como aqui a ênfase era na ruína, o versículo 7 fala da ênfase na libertação de Jó. Aqueles que seguem a verdade, aqueles que seguem a pregação da justiça, como a pregação de Noé, e aqueles que não seguem as práticas libertinas, eles serão libertos deste juízo.
ok? Então, o versículo 8 e 9 só encerra enfatizando isso, porque Ló, ele se afligia, ele tinha sua alma perturbada, porque habitava no meio destes homens de Sodoma e Gomorra. E aí o versículo 9 encerra: o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Então, o que nós aprendemos aqui no capítulo 2, de 1 a 9? Primeiro, nós aprendemos o padrão. Nós temos os falsos mestres que introduzem a heresia e introduzem as práticas pecaminosas. E então nós temos os seus seguidores, que seguem as motivações dos seus falsos mestres, que seguem suas práticas libertinas e suas ambições avarentas, o seu desejo de posse. Deus há de julgar este povo, e Deus há de julgar eficazmente, assim como fez com os anjos. Deus há de julgar a quantidade, a maioria deste povo, certo? Deus há de julgar esta maioria, assim como foi na época de Noé, e Deus há de fazer um juízo realmente eficaz sobre este povo, reduzindo as ruínas. Mas Deus promete libertar, livrar aqueles que não se acomodam com estas práticas. Então, qual a grande lição nós tiramos desta aula? A lição aqui, pessoal, é a seguinte: não queiramos ser maioria. Não existe isso de que o cristianismo um dia vai ser a maioria. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que nos últimos dias serão como nos dias de Noé. O mundo será de ímpios. Nós cristãos não conseguiremos ser a maioria. Nós sempre seguiremos a justiça, ou precisamos seguir a pregação da justiça e nos incomodar com as práticas libertinas, assim como Noé e assim como Ló. Então não queira ver a sua igreja com 10 mil membros apenas pelos 10 mil membros. Não vale tudo para ter 10 mil membros na igreja. Se Deus trouxer 10 mil seguidores da justiça, da palavra de Deus, glória a Deus por isso. Mas não infiltre heresias, não infiltre práticas libertinas, não permita que o engano entre na sua igreja. Execute a disciplina eclesiástica, preste atenção para que as práticas imorais e pecaminosas não façam morada no meio do seu povo, porque Deus há de julgar aqueles que se rendem às práticas libertinas do mundo, ok? Então é isso, vamos encerrar aqui a nossa aula. Na próxima aula, então, a gente avança na análise do capítulo 2. Fiquem com Deus, até lá.